O convidado de hoje poderia ter sido piloto de aviação ou um dos responsáveis por ter descoberto um importantíssimo mosaico do século XIX. Mas a verdade é que foi no voleibol e na medicina que ele acabou por se destacar. Ele assume-se como sendo perseverante, perfeccionista, simples, reservado e não gosta de dar nas vistas. Contudo, ficou ligado a um dos principais feitos da seleção nacional. Até que ponto ter um pai ligado à modalidade o influenciou de certa forma a entrar no voleibol? O meu pai tinha também jogado voleibol quando eu era portanto, adolescente e adulto jovem, e eu fiquei muito fascinado com o jogo, com a necessidade de ter uma perícia técnica, porque o voleibol é um desporto que é para perfeccionistas. É preciso treinar o gesto técnico até a exaustão para conseguir executá-lo perfeitamente e ter uma precisão muito bem afinada para conseguir jogar. A sua carreira pelo voleibol acabou por ser curta, mas podemos dizer que foi uma carreira bem-sucedida. Sim, acabou por ser bem-sucedida. Tive a sorte de poder jogar sempre em equipas boas, não é? Com treinadores bons, com grandes amigos. No final das contas, na maior parte das minhas equipas, das camadas jovens, o que preponderava lá era a amizade e a camaradagem. Também soubemos absorver um bocado a mística do Leixões. Tinham uma grande tradição em ganhar títulos e formar bons jogadores, portanto, e aquilo tudo se proporcionou para, desde as camadas jovens, nós temos conseguido títulos, não é? Que é o colorário de todo o trabalho que nós conseguimos, e depois é aquilo que fica, não é? Passei daquela transição de júnior para sénior. O Leixões nessa altura já não era tão forte, em termos competitivos nos séniores. E eu, como júnior, ainda cheguei a ir aos séniores jogar, portanto jogava nos júniores e nos séniores, mas depois fui aliciado para ir para outro clube, Castelo da Maia, onde tivemos de trabalhar muito para ter sucesso. Lembro-me que nos 4 primeiros anos fomos sempre vice-campeões e tínhamos sempre grandes equipas. O Espinho tinha uma equipa muito forte, mas lá conseguimos o primeiro título e depois foram 4 seguidos. Portanto, posso dizer que foi uma carreira engraçada do ponto de vista de clube. Na seleção também comecei nas camadas jovens, por acaso não comecei lá muito bem, porque a primeira vez que fui convocado para uma seleção regional tive um acidente de moto e, entre aspas, esborrachei o joelho todo, fiquei muito triste de não poder ir à seleção, que era na altura um dos meus sonhos era poder conseguir ir a uma seleção, eu lutava e trabalhava todos os dias para isso. E pronto, deixei a moto e a partir daí fui novamente convocado. Jogar pela seleção sénior foi um dos pontos altos da sua carreira. Quando se fala em 2002, quais são as recordações que lhe vêm à cabeça? Foi uma grande satisfação ter ido ao Campeonato do Mundo, mas também com muito sofrimento. Nós trabalhamos durante verões, durante vários anos, verões inteiros, em que não tínhamos, portanto, férias. Nós acabávamos a época do pavilhão dos clubes, íamos logo para a seleção e praticamente tínhamos uma semana de férias, no máximo, antes de voltar ao trabalho do clube. Portanto, foi um trabalho muito árduo, muito físico, muito técnico, portanto, e
Mesmo antes do Mundial, tivemos a estagiar no Brasil e eu lembro-me que foi muito duro. Mas também acho que, na altura, além deste trabalho todo, houve uma mudança na mentalidade, porque nós achávamos sempre que era difícil, não é? E o Rubem Dias acho que nos veio portanto, abrir essa porta de que nada era impossível e que nós tínhamos qualidade para jogar contra aquelas grandes equipas e conseguimos chegar lá e afirmar-nos, foi muito bom. O que é que aquela seleção tinha de tão especial? Era isso de que fala do trabalho, das características físicas dos jogadores? O que é que aquela seleção tinha? Tínhamos uma recepção muito boa, e a partir daí era a base para conseguirmos jogar. Depois, o nosso passador também era um passador excelente. Eu ainda me lembro dos passos dele para a entrada, que para mim eram ótimos. Não queria nem mais nem menos do que aquilo. Era um rapaz novo, não é, o Pinheiro, mas que entretanto também depois se afirmou a partir daquela fase. Ele tinha 18 anos quando jogou o Mundial e depois tínhamos atacantes como o Gaspar, não é? Que também tinha sido adaptado à posição do oposto, que ele era central no clube, e o Rubem Dias teve essa visão de o colocar ao oposto. E depois também surgiu o João José, não é? Que é um jogador de eleição. Ele na altura foi coroado como um dos melhores centrais do Campeonato do Mundo, que a mim me deixou muito satisfeito, ele mereceu. Um jogador que nunca tinha jogado na Seleção Nacional, ou tinha ido fazer uns treinos e nunca tinha ficado, e o Manuel Silva era um atleta brutal, do ponto de vista físico muito forte. Quando eu cheguei à seleção a primeira vez, fiquei de boca aberta, como é que era possível. Ele era mesmo um jogador muito acima dos outros, não é? Foi um conjunto de pessoas que acabaram por fazer um bom trabalho, por perseguir um objetivo que parecia, no início da caminhada, quase impossível, chegar ao 7º lugar do Campeonato do Mundo, ou 8º lugar do Campeonato do Mundo. Mas estou a pensar em 7º porque ainda me ficou assim um bocado atravessado aquele jogo com a Grécia. Acho que merecíamos ter ficado em 7º, mas o 8º lugar foi excelente, não é? Pelo que consegui descobrir, o Jorge sempre foi uma pessoa movida a desafios e se inicialmente não era muito bom no ataque à linha, no final do campeonato era um dos melhores. Era assim que levava o voleibol, cada vez que as pessoas o desafiavam, o Jorge tentava ser melhor? Isso tinha uma explicação, que eu desde a minha adolescência que sofri muito do meu ombro. Tinha um problema no ombro que me dava dores horríveis e eu sempre que atacava a linha ficava com dores. Portanto, eu fugia um bocado a atacar a linha e tentava ao máximo atacar à diagonal. Ou mesmo à diagonal ou na costura do bloco. Portanto, não era por falta de capacidade, mas era às vezes por sofrimento. Foi uma coisa que eu fui sempre escondendo. Mas lembro-me de... eu sabia que era importante conseguir atacar bem à linha, porque no Campeonato do Mundo, como exemplo, contra a Polónia, eu lembro-me de ver um jogador de 2,17 m à minha frente, do outro lado da rede, e eu pus-me a pensar, bem, 2,17 m, isto vai ser um bocado difícil de ir à diagonal. Mas eu também vou para a diagonal. Eu pensava, mas também tinha que ir para a linha, não é? Senão Então lembro-me de chatear o Pinheiro para no final dos treinos passar-me umas 20 ou 30 bolas e ficava eu e ele sozinhos no final do treino a atacar a linha, a treinar o ataque à linha. E nisso ele foi meu amigo e depois de estarmos cansados e do treino ter acabado, os outros estavam a alongar e a descansar e a beber água e ele estava-me a passar bolas para ele conseguir treinar o meu ataque à linha. Foi. E ainda em relação ao Mundial, vocês durante a vossa estadia por lá e com todo o sucesso que estavam a ter, foram saindo notícias nos jornais. Como é que vocês viam essas notícias e as mensagens que vocês
iam recebendo? Isso dava-vos mais motivação? Só quando cheguei cá, a Portugal, ao falar com os meus colegas da faculdade, não sei o quê, é que me apercebi de que nós tínhamos conseguido algum impacto. Porque eles diziam, eu tive-vos a ver até não sei quantas da manhã e não sei o quê, juntamos todos lá na faculdade e estivemos a ver o voleibol. Portanto, só quando eu cheguei é que percebi o impacto que tivemos. Como é óbvio, nós sabíamos que estávamos a fazer as coisas bem e que estávamos a ter sucesso. Como o Jorge disse, nessa altura estava na faculdade a tirar medicina. Geralmente o período de avaliações no ensino superior coincide com o calendário de jogos da seleção. Nessas alturas opta-se pelo quê? Ora bem, nesse ano do Mundial foi o ano em que eu acabei medicina e eu passei, tinha 2 ou 3 disciplinas para acabar e uma delas era na segunda fase e o Campeonato do Mundo foi em setembro. E nós tínhamos jogado uma Liga Mundial antes e eu, portanto, estava com a cabeça era nos estudos. Portanto, perdi muito do ponto de vista de performance, perdi o meu lugar na seleção. Na altura, na Liga Mundial, não jogava a titular, antes do Mundial, e eu estava sempre habituado a jogar a titular. Porquê? Porque eu andava a estudar à noite, às escondidas, ficava a estudar até às 3, 4 da manhã, nos estágios, às vezes até saía do quarto para não incomodar o colega, ia estudar para as escadas do hotel e andava assim mesmo de rastros. Depois, quando lá consegui acabar o curso, deu-me aquele clique e, portanto, também veio do ponto de vista físico e mental, a disponibilidade para estar ali no estágio e voltar a trabalhar a sério e consegui voltar, portanto, fizemos uns jogos de preparação no Brasil contra equipas da Superliga Brasileira e nessa altura voltei a conseguir jogar e depois o Juan Dias acabou por apostar em mim. Na altura quem estava a jogar no meu lugar era no lugar em que eu jogava habitualmente era o Roberto Reis, mas no Mundial ele apostou em mim e, portanto, eu fiquei contente e retribuí com o melhor que podia dar. O Jorge é um exemplo de que é possível conciliar os estudos com o desporto. Que conselho é que daria aos jovens que agora jogam voleibol e que também estão a estudar ao mesmo tempo? Nós na vida temos que fazer escolhas. Portanto, se queremos muito ter a possibilidade de ter uma boa profissão no futuro, porque o voleibol agora é diferente, não é? Porque há colegas que entretanto conseguiram tornarem-se profissionais e viverem, terem sucesso e ganharem um bom dinheiro com o voleibol, mas na minha altura não, tinha que precaver a minha vida futura. Mas é possível, fazendo escolhas, conciliar perfeitamente uma faculdade com o desporto. Agora tem que se deixar muita coisa para trás. No fim desses sacrifícios que teve que fazer, sente que valeu a pena? Valeu, claro que valeu a pena. Hoje em dia, portanto, eu sou médico, ortopedista, gosto muito daquilo que faço. Não me arrependi do esforço que fiz, acho que sinto-me concretizado neste momento. Tenho, claro, os meus projetos na medicina, mas sinto-me concretizado e acho que valeu muito a pena. O Jorge acabou por abdicar de representar as cores da seleção em 2004 para conseguir fazer o exame de acesso à especialidade. Aquele amor eterno pela medicina falou mais alto? Foi uma decisão complexa, porque havia várias coisas que pesavam para um lado e para o outro. Acho que não havia nenhum atleta, ou não haveria nenhum atleta, podiam querer tanto como eu, mas acho que não havia, ou não havia na altura nenhum atleta que quisesse mais ir aos Jogos Olímpicos que eu, que era mesmo um dos meus objetivos e um dos meus sonhos de miúdo. Ir aos Jogos Olímpicos, entrar no Estado Olímpico com a bandeira de Portugal, aquela
coisa que nós vemos na televisão. E eu cheguei a uma altura da minha vida, ou da carreira médica, com oportunidades que mais ninguém tinha chegado. Portanto, eu era atleta de alta competição e estava na iminência de entrar numa especialidade, mas tinha que estudar para aquele exame que toda a gente sabe que é horrível e que temos de estar a estudar durante meses a fio, 14, 16 horas por dia, e que não dá para conciliar isso com mais nada. E na altura o professor Vicente Araújo fez um esforço para tentar de alguma forma conseguir que eu pudesse ter algum benefício do ponto de vista da colocação, porque para mim, para o futuro, também não me interessava entrar num sítio qualquer, não é? Se fosse para Bragança, depois não podia continuar a jogar vôlei. E quando lhe falo numa hospedeira de bordo que pergunta se existe algum médico a bordo, o que é que isso lhe faz lembrar? Estávamos numa viagem, numa das inúmeras viagens que nós fizemos na seleção, e já não sei para onde, nem para Cuba, e houve uma senhora que se sentiu mal, e eu na altura era um médico, mas era um médico limitado, não é? Estava a acabar o curso e depois, só quando nós começamos a trabalhar é que temos o sentido prático das coisas e conseguimos aplicar na prática aquilo que estudamos. Portanto, e na altura a senhora estava-se a sentir mal e fui lá fazer o que pude. Acho que foi um aperto, não é? Passei por um aperto, porque por um lado quis ir ajudar, mas por outro lado também me sentia assim um bocado limitado naquilo que podia fazer, porque se a senhora precisasse tipo de cuidados mais diferenciados, eu não tinha capacidade técnica para fazer algum tipo de coisas que hoje em dia faço naturalmente. Foi assim mais um aperto, mas depois tudo correu bem. Em 2006, coloca um ponto final na sua carreira desportiva. Foi uma decisão difícil para si? Sinceramente não, porque eu já estava farto. Já estava farto, porquê? Porque eu sempre fui um atleta que gostei de treinar. Adorava treinar e nos treinos dava sempre 100%. Acho que às vezes gostava mais de treinar do que de jogar a competição. E eu comecei a não me apetecer ir para os treinos. Portanto, já não... O meu foco já estava no outro lado, não é? Eu sentia que estava a gastar energia, mas já não me estava a dar aquele retorno que eu gostava de sentir, não é? E depois também nós habituámos a jogar assim a um nível mais elevado e com a queda, não é, natural, a pessoa também começa a ficar pouco entusiasmada e desmotivada, e eu acho que depois, por outro lado, na medicina também estava a progredir bem, então acho que foi natural, não foi nada difícil. 16 anos de voleibol, um 8º lugar no Campeonato do Mundo, 4 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal e 2 supertaças, se não estou em erro. Ficou alguma coisa por conquistar? Penso que aquilo que ficou por conquistar e que nós estivemos muito perto foi uma competição europeia. Nós, no Castelo da Maia, penso que ou foi no primeiro ou no segundo ano que eu cheguei ao Castelo da Maia, nós fomos à Top Teams Cup, à Final Four, e ficamos em terceiro na altura. Fomos jogar a Cuneo, a Itália. Na altura foi muito bom, eu na altura não jogava, estava ao banco, mas ficamos ali perto. Depois, penso que foi no último ano que nós fomos campeões. Lá no Castelo da Maia também fomos a uma Final Four, em Viena, e foi por mesmo por um triz que não conseguimos passar à final, perdemos com os ucranianos, mas se tivéssemos passado à final, penso que nós tínhamos uma equipa muito boa nessa altura de clube, era uma equipa fantástica. Por outro lado, uma coisa que me deixa bastante mágoa, mas também foi
mágoa, mas não é bem uma mágoa, mas alguma curiosidade para saber como é que teria sido. É o vôlei de praia. Ele tinha, na altura, eu e o João Silva fizemos uma boa dupla de vôlei de praia, de camadas jovens, e também começamos a jogar também séniores juntos, portanto, e conseguíamos jogar bem. Entretanto, eu fui para a seleção e não consegui continuar a minha carreira de voleibolista de praia. Mas eu penso que com algum trabalho que eu tinha características físicas e técnicas para ser um excelente jogador de voleibol de praia. E possivelmente ter chegado também mais longe nessa vertente. Um dos seus sonhos na altura também era participar numa liga italiana e também chegou a receber um convite de outra liga para jogar lá fora. Esse também era um dos seus objetivos que de alguma forma ficou para trás? Agora que falo nisso, também era. Mas na altura, quando eu estava muito motivado para sair do país, em que estava com o sangue todo na guerra e tinha a motivação no máximo, ainda estava a começar o curso de medicina, não me apareceram convites. Depois, quando eu já estava mais aprofundado na parte da medicina e já não tinha aquela motivação tão forte para estar a mudar de país e, portanto, alterar a minha vida de uma forma radical, apareceram convites para a Bélgica, para a França e um convite para a A2 italiana. Quando fala em voleibol, o que é que lhe vem à cabeça agora? Neste momento, vêm os meus filhos. Acho que eles vão agora começar a jogar vôlei. Portanto, vou colocá-los no Leixões, também foi no sítio onde eu cresci. E, portanto, já não penso muito no passado, quero é pensar no futuro e quero ajudá-los. Vão seguir as pegadas do pai. Eu quero é que eles sejam felizes, que façam aquilo que gostem e que se divirtam. Portanto, são muito pequeninos, não é? Têm 10 e 7 anos. Não estou à espera que eles que venham a ser os grandes atletas de voleibol, mas se eles quiserem ser e se tiverem condições para isso e se proporcionar, eu vou estar aqui para os ajudar. Portanto, o voleibol para mim, neste momento, é isso. Obrigada, Jorge. E chegamos assim ao fim de mais um programa. Hoje há conversa com Jorge Alves, mas no próximo programa, já sabe, temos um novo convidado e esperamos por si desse lado.